Olá pessoal, saúdo a todos na gloriosa paz do Senhor, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Estamos aí dando início em mais uma live, onde vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus nesta noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através da palavra dele, que nós vamos estar lendo daqui a pouquinho. Portanto, fique conosco até o final desta live, nós vamos estar orando por todos no final desta live, passando alguns avisos também, mas acima de tudo, vamos estar meditando, se alimentando da palavra de Deus, pois ela é um alimento que a nossa alma, o nosso espírito tanto precisa. Então convide seus amigos, compartilhe essa live, deixe seu comentário, participe junto conosco aí no chat, né? Coloque seus comentários, né? O pessoal coloca aí de que cidade você é, de onde é que você está assistindo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Graças a Deus por isso eu vou estar trazendo um pequeno louvor enquanto o pessoal vai chegando aí na live. Graças a Deus por isso. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Vai se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Graças a Deus, Deus acima de todas as coisas, como ele é maravilhoso. Este louvor ele nos faz refletir, porque Deus é Deus, ele está acima de todas as coisas. Tudo neste mundo pode ser passageiro, porém a palavra de Deus ela permanece para sempre. E o poder de Deus não pode ser abalado porque é superior a tudo e a todos. Graças a Deus por isso. Que bom que você está conosco
Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você que está se achegando agora, seja bem-vindo à nossa live. E nesta noite nós vamos tratar um pouquinho sobre um tema bastante interessante que diz assim: felizes na presença de Deus. Felizes na presença de Deus. Muitas vezes as pessoas têm andado por aí cabisbaixas, desanimadas e até meio desenchavidas da vida, que nem se diz, meio desanimado, mas nós precisamos muitas vezes mudar um pouquinho a forma como nós vimos a vida, como nós temos apreciado cada dia, cada momento que nós vivemos, porque nós precisamos aprender a ser felizes, porque as pessoas precisam aprender a ser felizes. Falta. Graças a Deus por isso. Esse primeiro versículo, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Algumas traduções dizem: nada terei falta, né? Outras traduções dizem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a grande questão que nós aprendemos à luz desse primeiro versículo desta noite, nós temos uma pergunta aqui que diz assim: quem tem cuidado de você? Quem tem cuidado da sua vida? Quem tem te sustentado? O que tem te saciado a sua sede? O que tem saciado a sede da sua alma, a sede do seu espírito? Nós precisamos parar para pensar. O salmista está dizendo aqui: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Portanto, à luz desse versículo, nós precisamos permitir, primeiramente, que Deus seja o nosso pastor. Nós precisamos parar e pensar: será que eu tenho permitido que Deus cuide da minha vida? Eu tenho permitido que Deus seja o pastor da minha vida. Eu tenho me colocado como ovelha nas mãos de Deus para Ele estar me direcionando. Se nós queremos viver felizes na presença de Deus, nós precisamos, meus amados irmãos, entender que Deus, Ele é como um pastor amoroso que pastoreia nossas vidas, que cuida da nossa alma, que tem o capricho de nos preencher por completo. O Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. É justamente porque a gente permite que Deus cuide de nós e nós nos achegamos à presença de Deus de tal maneira que a presença de Deus ela se torna suficiente em nossa vida para nós não sentirmos falta de outras coisas. Quando eu e você nós estamos focados, sintonizados em Deus, nós não queremos olhar para um lado ou para o outro, mas nós estamos sendo saciados pela presença de Deus. Quando eu e você nós aprendemos a sentir a presença de Deus, nada mais importa. As outras coisas não vão fazer falta, porque a presença de Deus ela é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Por isso esse versículo ele está nos ensinando: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, porque Deus é aquele que vai estar suprindo as nossas necessidades. A presença de Deus na nossa vida é suficiente para nós entendermos que o nosso vazio vai ser preenchido pela presença dele e de nada mais nós teremos falta, porque quando eu e você nós estamos na presença de Deus, nada mais interessa, porque ali a presença de Deus nos envolve com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado que Deus tem, com tanto zelo que Deus tem pela nossa alma, que nós aprendemos a confiar nesse versículo de número 1, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, porque a presença de Deus supre todas as nossas necessidades. Graças a Deus por isso. Portanto, para nós sermos felizes na presença de Deus, entenda que nós precisamos permitir que Deus venha nos pastorear, que Ele venha cuidar da nossa vida, que Ele venha saciar a nossa sede espiritual, o nosso anseio por Deus. É Deus que vai preencher de tal forma que nós não teremos mais falta das outras coisas, porque a presença de Deus vai ser tão grande, tão preciosa dentro da nossa vida, que as outras coisas serão muitas vezes coisas passageiras, serão preocupações muitas vezes fúteis, porque a presença de Deus sobrepõe todas essas outras coisas. Então o Senhor é o meu pastor,
De nada terei falta, deixa Deus ser o teu pastor e você vai ver que Ele vai preencher. Essa história sempre está faltando uma coisa na sua vida. Isso não é de Deus, irmãos. Nós temos que aprender a permitir que Deus esteja saciando as nossas necessidades, que Ele esteja derramando da provisão dEle sobre nossa vida, mas acima de tudo, mais precioso do que as nossas próprias necessidades é a presença de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Porque a presença de Deus, quando ela é derramada sobre a sua vida, meu amado irmão, a presença de Deus é suficiente para preencher todo o vazio que há dentro do teu coração, de forma que você não venha sentir falta das outras coisas, porque a presença de Deus já nos basta. Graças a Deus por isso. O versículo de número 2 diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Quem é que não quer ter um pastor que ele nos guia por verdes pastagens e nos faz repousar? Um pastor que nos conduz a águas tranquilas. As pessoas muitas vezes vivem em grandes conflitos, grandes tribulações na sua vida, mas será que elas têm permitido que Deus seja o pastor da vida delas? Será que tem permitido que Deus pastoreie a sua vida? Ou será que a gente tem andado meio desgarrado como uma ovelha distante do rebanho e por isso muitas vezes somos atacados por todos os lados, não porque Deus se esqueceu de nós, mas porque a gente se afastou do rebanho de Deus e aí a gente fica muitas vezes vulnerável a todas essas coisas. Mas se eu e você, nós queremos ser felizes na presença de Deus, nós precisamos entender que quem anda com Deus, quem está na presença de Deus, Deus tem o prazer de nos guiar por pastos verdejantes, por nos fazer repousar, por nos conduzir a águas tranquilas. Deus tem lugares de descanso para a sua alma. A sua alma precisa de descanso. Muitas vezes a sua alma não está precisando de umas férias. Muitas vezes a sua alma está precisando da presença de Deus. Por isso que Deus seja o teu pastor, aquele que cuida de você, aquele que te faz enxergar verdes pastos, aquele que te faz repousar nele, aquele que te guia a águas tranquilas, a águas de descanso. E eu estou falando de pastos verdejantes, de águas tranquilas dentro do seu interior, um lugar de paz, um lugar inabalável dentro de você, que Deus produz esse lugar dentro de você. Porque nesse mundo muitas vezes existem muitas situações que precisamos resolver e nem sempre são fáceis. Mas se eu e você, nós temos um Deus que é o nosso pastor e que Ele cuida para que nada venha nos faltar, mas antes Ele nos faz repousar em verdes pastos e tem águas tranquilas para nós. Existe algo que Deus produz no seu interior, dentro de você, que te gera paz, que te gera alegria. E aí você aprende a viver feliz na presença de Deus. Nada pode roubar a tua paz quando o Senhor é o teu pastor e nada te faltará porque Ele te guiará por lugares de descanso, por pastos verdejantes e águas tranquilas. E é claro que o nosso corpo também precisa, né, em alguns momentos, ir para pastos verdejantes, águas tranquilas, aquela água cristalina, nós ficarmos ali vendo aquilo, parece que já é um colírio para os nossos olhos, né? E Deus também providenciará um momento também de repouso para nossas vidas, né? Esse corpo físico também precisa muitas vezes descansar. Hoje mesmo tive um dia bastante agitado, estou aqui gravando esta live, mas eu tive um dia bastante agitado de serviço. O corpo físico, muitas vezes, ele apresenta alguns sintomas de cansaço, mas eu sei que Deus é aquele que me dá o sustento, é aquele que me refrigera a minha alma, eu sei que Ele me dá força para seguir adiante. Então nós precisamos entender que nós precisamos deixar Deus cuidar de nós, porque se Deus estiver cuidando de nós, ninguém poderá ser contra nós, porque o cuidado de Deus está sobre as nossas vidas. O problema é que às vezes as pessoas não querem permitir que Deus cuide delas. Elas querem sair por aí que nem uma ovelha desgarrada.
longe dos rebanhos de Deus. Mas quando você está no meio do rebanho de Deus, quando você está no meio do ajuntamento da igreja, ali você está sendo fortalecido, ali você está envolvido por pessoas que também andam com Deus, e isso produz paz, isso produz felicidade na sua vida. Portanto, vamos viver felizes na presença de Deus. Versículo de número 3 diz assim, Salmo 23, versículo número 3 agora. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Graças a Deus. Esse versículo ele está nos ensinando que quando Deus é o nosso pastor, quando nós permitimos que Ele cuide da nossa vida, Ele nos restaura o vigor. Muitas vezes parece que o nosso corpo físico está cansado, sentindo até mesmo o peso do dia a dia, ou até mesmo talvez o peso da idade, seja lá como for, mas Deus ele restaura o nosso vigor. Ele nos dá saúde, Ele nos dá coragem para enfrentarmos o que precisamos enfrentar. Deus é aquele que restaura o nosso vigor porque Ele quer nos ver felizes na presença dEle. Tem gente que às vezes deixa de buscar a Deus porque está cansado, não entendeu nada. A palavra de Deus está dizendo que Deus é aquele que restaura o nosso vigor. Então, quando você está cansado, como é que você vai deixar de buscar a presença de Deus, se a presença de Deus é que restaura o nosso vigor? Por isso, nós não devemos jamais deixar de buscar a presença de Deus para nossas vidas, porque quando eu e você, mesmo que estejamos cansados, mesmo que estejamos passando por um dia atribulado, quando eu e você nós decidimos buscar a presença de Deus para nossas vidas, o próprio Deus é quem restaura o nosso vigor, e Ele nos dá de refrigério para a nossa alma, e Ele é aquele que nos fortalece. Por isso, independente de você estar cansado ou não, busque a presença de Deus, porque é a presença de Deus que restaurará o seu vigor, a sua força, e aí você terá coragem e disposição para seguir em frente. Graças a Deus por isso. Versículo de número 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o meu cajado e o teu cajado me protegem. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Perceba que a confiança do salmista aqui era tão grandiosa na presença de Deus, ele tinha certeza que a vida dele estava na presença de Deus, ele tinha certeza que ele tinha um pastor poderoso que cuidava da vida do salmista, a ponto de ele pegar e dizer: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, pois Deus está conosco. Então, portanto, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, não tenho por que você se entristecer, não tenho por que você se preocupar, desde que você esteja permitindo que o pastor da sua vida esteja cuidando de você. E aqui a palavra diz que Deus é esse poderoso pastor que nos cuida, que nos apacenta, que supre as nossas necessidades, que nos dá o refrigério, restaura o nosso vigor. E mesmo que a gente ande por momentos de dificuldades e grandes aflições em nossa vida, por vales de trevas e de morte, nós não deveremos temer mal algum, porque Deus estará conosco no controle das nossas vidas, e nada acontecerá conosco sem a permissão do nosso Deus. E Ele é aquele que quer nos ver felizes na presença dEle. Então Ele suprirá as nossas necessidades e dará o escape que nós tanto precisamos. Mesmo nos momentos de perigo e grande tribulação, Deus estará com você, te sustentando, te dando a direção, e você não ficará ali perdido ou extraviado no meio do caminho, mas você saberá a direção que deverá tomar, porque Deus, o pastor amado, estará direcionando você, que é uma ovelha preciosa do rebanho de Deus, para o bom caminho. Graças a Deus. E diz assim: pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado
me protegem. Graças a Deus por isso. Deus estende muitas vezes a vara para nos proteger, o cajado para nos proteger de todo o ataque do inimigo, de todo o ataque das trevas. Por isso, não tema, meu irmão, mas busque a presença de Deus para a sua vida. Seja forte, seja corajoso, pois Deus está contigo. E mesmo que o cenário seja contra você, mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis para a sua vida, mas se você permitir que Deus cuide de você, Ele cuidará e te livrará de toda a aflição, de toda a angústia de espírito e te levará para lugares de descanso e refrigério. E você vai viver feliz por muitos dias na presença de Deus. Graças a Deus por isso. Vamos lá para o nosso versículo de número 5 agora. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, unge-me, ungindo a cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Graças a Deus por isso. Este versículo, o salmista está expressando que mesmo que muitas pessoas não queiram ver ele bem, mesmo que muitas pessoas queiram ver ele desanimado, prostrado, mesmo que o inimigo das nossas almas, o próprio diabo e todos os seus demônios se lancem contra a nossa vida, se nós temos o cuidado de Deus sobre a nossa vida, se nós permitirmos que Deus cuide de você, se você permitir que Deus cuide da sua vida, mesmo que o diabo esteja furioso por aí ao derredor, ainda assim Deus está te protegendo, Deus vai preparar um banquete para a sua vida, onde você vai se deliciar e o seu inimigo, o inimigo da sua alma, vai poder olhar apenas de longe, porque a presença de Deus sobre a sua vida é tão poderosa que o inimigo não pode tocar na sua vida. Portanto, meus amados irmãos, temos que confiar no nosso Deus e Deus nos honrará, Deus nos ungirá a nossa cabeça com óleo, derramará do poder dele sobre as nossas vidas de tal maneira que ele fará que os nossos cálices transbordam mesmo na frente dos nossos inimigos, e os nossos inimigos ficarão olhando, observando, e Deus estará cuidando de nós. É como aquele lobo que fica ao redor do rebanho, mas aquele rebanho está debaixo do poder daquele pastor e ninguém pode entrar no domínio daquele pastor. Então, se nós estamos com Deus, não temos o que temer, mas no devido tempo, Deus nos dará a vitória, Deus nos dará a honra de andarmos na presença dele e de vermos os nossos inimigos frustrados, e nós vitoriosos na presença de Deus, porque somos chamados para sermos filhos de Deus. Deus quer ser o seu pastor, deixa ele cuidar de você, deixa ele estar te protegendo, te direcionando. Não vá para longe do rebanho, não faça isso, meu irmão, mas ande junto com o rebanho de Deus. E o rebanho de Deus nesta terra são as igrejas que ele deixou plantado por aí. Não seja uma ovelha solitária, mas venha para o rebanho, e ali a presença de Deus é manifestada, e ali você estará seguro e protegido. Graças a Deus por isso. Versículo de número 6 diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O salmista aqui ele está nos explicando que ele sabe que se ele permitir que Deus pastoreie a vida dele, se Deus cuidar dele, ele sabe que se o salmista abrir o coração para Deus e deixar que Deus venha lapidar ele, venha transformar a vida dele, ele sabe que a bondade e a felicidade nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Então, se nós queremos viver felizes da presença de Deus, nós precisamos permitir, que Deus venha estar nos cuidando, que Deus venha estar apacentando as nossas vidas a cada dia, pois a bondade e a fidelidade de Deus nos acompanharão
todos os dias da nossa vida. E aqui segue o versículo para finalizar: todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Graças a Deus por isso. O salmista tinha um compromisso com a casa do Senhor. O salmista tinha um compromisso com a igreja estabelecida por Deus na terra. E enquanto ele tivesse força, enquanto ele tivesse saúde, ele voltaria à casa de Deus para buscar a presença de Deus. As igrejas são lugares especiais que Deus preparou aqui na terra para nós irmos lá buscar a presença de Deus. Ali é um lugar que todos devem ir para adorar a Deus, buscar a presença de Deus e receber as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Graças a Deus por isso. Portanto, felizes na presença de Deus. Deus quer preencher o seu vazio, muitas vezes, que você sente na sua alma, no seu espírito. Essa história de você sempre estar precisando de algo material, muitas vezes é porque você não está vivendo este salmo que diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, porque sempre está faltando algo para você. Talvez você não tenha permitido que Deus seja o seu pastor, porque a presença de Deus é muito melhor, é muito mais deliciosa, é muito mais gratificante do que qualquer bem que você deseje alcançar nesta terra, porque a presença de Deus supre todo o seu interior, supre todas as suas necessidades, tanto física como espiritual, e ali nós vivemos felizes na presença de Deus, porque simplesmente Deus é quem está cuidando de nós. E se Deus é o nosso Pai amoroso que cuida de nós, mal algum vai nos afetar, porque Deus estará nos dando consolo, Deus estará nos dando a força, Deus estará restaurando o nosso vigor, e nós vamos viver muitos dias felizes na presença de Deus, enquanto nós vivemos aqui nesta terra. E lá na glória vamos viver eternamente com o Senhor quando partirmos desse mundo, né? Felizes na presença de Deus. É assim que Deus quer te ver. Deus não tem prazer algum em ver você cabisbaixo andando por aí. Deus não quer ver você aflito nem angustiado, mas Deus quer ver você feliz na presença dele. Alegra